Olá pessoal, meu nome é José Carlos e eu vou demonstrar para vocês o trabalho desenvolvido sobre a linguagem de programação C#, da disciplina de programação em C, desenvolvida pelo professor Fernando Pacheco, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Bom pessoal, no decorrer desse trabalho, vocês verão o que é a C#, como surgiu, a origem do nome, o sistema operacional e os ambientes de desenvolvimento no qual ele é empregado, a normatização do C#, algumas aplicações, exemplos, características e também uma entrevista com o Fábio Nunes, que é um profissional da área, certo? O C# é uma linguagem de programação orientada a objetos, de alto nível, desenvolvida pela Microsoft como parte da plataforma .NET. A linguagem C# é baseada em outras linguagens, como por exemplo C++, Delphi e Java. C# é uma linguagem simples, robusta, fortemente tipada e altamente escalável. Permite que uma mesma aplicação possa ser executada em diversos dispositivos de hardware, independentes desses serem computadores, como por exemplo hometops, smartphones, iPhones e Wii. Nessas duas últimas aplicações, usando o Open Source Mono Framework, que será apresentado a vocês no decorrer desse trabalho. A linguagem C# foi desenvolvida pela Microsoft para concorrer principalmente com a linguagem Java. A versão 2001 do C# foi criada em 2001, atualmente na versão 4.0 lançada em 12 de abril de 2010. O nome C# refere-se a uma nota musical sustenido, que significa o aumento de meio tom em uma nota musical, e não como comumente é confundido, como se fosse uma referência a C++, sendo sobreposições do símbolo mais 4 vezes. O símbolo cerquilha é utilizado como alternativa no uso do sustenido, já que esse não é encontrado na maioria dos navegadores, teclados e outras fontes. Como foi desenvolvido pela Microsoft, a linguagem C# é somente executável no sistema operacional Windows, e um dos principais ambientes de desenvolvimento para a implementação dessa linguagem é o Microsoft Visual Studio. Como eu havia comentado anteriormente, através do Open Source Mono Framework da Novell, é possível usar essa linguagem em alguns outros aplicativos. O objetivo desse ambiente é migrar para o Linux. Em dezembro de 2001, a Microsoft submeteu o C# à Associação Europeia de Fabricantes de Computadores para uma padronização formal. A ECMA padronizou a linguagem C# através da ECMA 334. Em 2003, a linguagem C# tornou-se um padrão ISO, através da ISO IEC 23270. Existem algumas outras implementações de desenvolvimento, destacando-se a Mono, que é a implementação de código aberto da Novell, o .GNU e Portable.NET, implementações da Free Software Foundation, e o BDS 2008, implementação do CodeGear. A Microsoft anunciou planos de adicionar o suporte a tipos parciais, genéricos e outras características. A padronização pela ECMA e ISO dessas características foi solicitada, mas ainda não faz parte da versão padrão da linguagem. A Microsoft anunciou planos de adicionar o suporte a tipos parciais, genéricos e outras características. Porém, essa padronização foi solicitada, mas ainda não faz parte da versão padrão da linguagem. Tem por objetivo permitir o desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação. Web Services, aplicações convencionais em Windows, aplicações para dispositivos móveis, aplicações para internet e outras. Flexibilidade. Se o desenvolvedor precisar usar ponteiros, o C# permite, mas ao custo de desenvolver código não gerenciado, chamado unsafe. A linguagem C# é uma linguagem gerenciada, o que significa que os programas desenvolvidos na linguagem C# são executados em um ambiente gerenciado. Todo o gerenciamento de memória é feito pelo runtime, via GC, e não diretamente pelo programador, reduzindo assim as chances de cometer erros comuns às linguagens de programação, onde o gerenciamento de memória é feito diretamente pelo programador. Vemos agora um exemplo de um programa desenvolvido em C#. Observem a linha 1, Public Class, classe exemplo. Esta linha define a classe de classe exemplo como pública, public, ou seja, objetos em outros projetos podem utilizar essa classe livremente. Temos agora um exemplo de aplicação, atualizando o Twitter a partir de uma aplicação C#. O Twitter vem sendo cada vez mais utilizado por empresas como a Dell para comunicar-se com seus usuários.
Uma tarefa que é feita mais fácil pelo fato de que o Twitter tem sua própria API, Application Programming Interface, com o qual os programadores podem desenvolver aplicativos para atualizar diariamente o Twitter. Temos agora um exemplo de utilização, atualizando o Twitter a partir de uma aplicação C#. O Twitter vem sendo cada vez mais utilizado por empresas como a Dell para se comunicar com seus usuários. Uma tarefa que é feita mais fácil pelo fato de que o Twitter tem sua própria API, Application Programming Interface, com o qual os programadores podem desenvolver aplicativos e atualizarem o Twitter diariamente. Então, o programador C# não precisa usar o site Twitter para falar com seus usuários, eles precisam apenas da API do Twitter. Dessa forma, o programador C# que vai usar a API do Twitter não necessita de um conhecimento profundo da própria TI. Ao invés disso, necessita apenas de instalar a biblioteca apropriada. Realizamos uma entrevista com Fábio Soares Nunes, de 32 anos, formado em análise de sistemas pela Unisul. Fábio trabalha no desenvolvimento de websites, programação e otimização de web. Atualmente trabalha na Accenture, em Florianópolis, como coordenador de desenvolvimento. Na Accenture coordena o desenvolvimento de produtos como ECRM, Accenture V3 e Email Manager, a nova versão do sistema de e-mail marketing da empresa. Fábio recomenda o desenvolvimento em linguagem C# pela praticidade e rapidez devido aos inúmeros recursos e documentações existentes. Também é uma linguagem apoiada por grandes empresas e mantida pela Microsoft, o que dá uma certeza de manutenção e aprimoramento. Questionamos quanto à existência de alguma peculiaridade no C#. O C#, assim como o Java, é uma linguagem interpretada. Nela é gerada uma CLR para só depois o executável. Também existe um coletor de lixo, que na última versão do produto foi muito melhorada, o que evita problemas com processamento de memória. Perguntamos se existe alguma característica que Fábio consideraria um defeito em C#. A linguagem C# se encaixa bem na forma em que a minha empresa trabalha. Caso precisasse publicar alguma aplicação em Linux, encontraria barreiras, mas como o C# não necessariamente se predispõe a isto, não considero um defeito. Por fim, vejo algumas bibliografias utilizadas para o desenvolver desse trabalho. Agradecimentos ao colega Gabriel.